A educação, durante o período da ditadura militar, se voltou aos moldes tradicionais e conservadores que haviam sido muito utilizados durante o período da Primeira República. Desse modo, esse sistema educacional se colocou como um instrumento a serviço do Estado. Estado esse realmente de exceção, que buscava garantir seus interesses, alinhado aos interesses e vontades estadunidenses, para a formação de um Estado desenvolvido, moderno, e utilizava para isso os moldes da educação tecnicista, voltada ao mercado de trabalho e ao capitalismo emergente. Segunda República, Educação Populista e Ditadura, 1930-1985. Parte 2, Educação e Ditadura Militar. Esse período acaba dando continuidade a determinadas práticas segregadoras dos governos populistas anteriores. A educação continua sendo cada vez mais visto simplesmente como um instrumento a serviço do Estado. No entanto, aquelas correntes pedagógicas progressistas que haviam sido gestadas por volta dos anos 30 acabam sendo silenciadas e deixadas de lado, em prol do aumento das correntes conservadoras e tradicionais. O regime militar estabelecido a partir do golpe de 1964 representou a ascensão de uma onda conservadora, a qual não era representada apenas por militares, mas por setores do clero e das classes médias. Simultaneamente, foram reprimidas formas de pensamento dissidentes e estimulados princípios que sustentassem o desenvolvimento econômico e a modernização desejada para promover o avanço capitalista do Estado brasileiro. A tônica desse período é efetivamente garantir o desenvolvimento do Estado brasileiro. Para isso, o Estado se alia aos interesses estadunidenses de forma a criar as bases desse desenvolvimento. Conforme as palavras de Yanni acerca desse projeto nacional, em um dos seus polos estaria o projeto de criar um capitalismo nacional, ao passo que no outro estaria o projeto de desenvolver um sistema capitalista associado. Associado, significando parceiro minoritário e guardião de interesses capitalistas estadunidenses. A aliança entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um organismo estadunidense de intervenção civil em outros países, revelar-se-ia fundamental para a manutenção do modelo. A defesa principal aqui era as possibilidades de desenvolvimento do Estado. Eram evidentes os fatos de que o Brasil não estava tão moderno e tão desenvolvido como há décadas prometia. Isso facilitou que esse regime militar de exceção fosse apoiado pelos mais diversos setores da economia. Assim também acabava sendo perdoado o fato de que esse regime acabava utilizando de práticas repressoras e de censura, pelo menos nos primeiros anos. E é desse modo que se estimula também essa aliança com o governo estadunidense. Com relação às práticas de censura, haviam diretrizes claras a respeito da divulgação de ideias consideradas subversivas, como exemplificado na letra da Lei nº 4.464, de 1964. É vedada aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares. A educação do regime militar reduziria o processo de ensino a um condicionamento para o modelo capitalista, dos valores modernos da industrialização e da moral católica tradicional. A educação nesse modelo, bastante tecnicista, se volta a atender às demandas do Estado em termos de industrialização, modernização e desenvolvimento. O objetivo não é criar estudantes autônomos, criativos, participativos, mas simplesmente
grupos específicos voltados ao atendimento das demandas de mercado. Desse modo, o silenciamento se dá no pensamento das pessoas, mas elas se sentem muitas vezes satisfeitas porque estão fazendo parte de um projeto nacionalista maior. Elas estão realmente acreditando que fazem parte desse projeto de desenvolvimento da nação brasileira. Mário Henrique Simonsen, presidente do Banco Central no governo de Castelo Branco, ministro da Fazenda durante o governo de Ernesto Geisel e ministro do Planejamento no governo de João Figueiredo, defendia abertamente uma proposta que enxergasse a educação como aliada do progresso econômico e não como fim em si mesma. A tônica da educação básica no regime militar seria a formação para o mercado de trabalho, para as classes subalternas e a propedêutica para os jovens de elite, encaminhados para o ensino universitário. Então nós observamos que a educação durante o regime militar continua a segregação promovida pelos governos populistas anteriores, em especial pela Reforma Capanema. Havia uma educação pensada para as classes trabalhadoras que eram colocadas a serviço do capital por meio de um ensino tecnicista, especialmente formatado para o capitalismo e em prol desse discurso de desenvolvimento. E, de outro lado, havia uma educação propedêutica para a elite que logo ingressaria também nos centros universitários, no ensino superior, e não necessitava dessa educação tecnicista formatada para o mercado de trabalho. Assim, a educação continuava perpetuando a segregação iniciada há tantas décadas no território brasileiro. Bons estudos, até a próxima aula!